Gente, eu preciso fazer uma confissão para vocês agora. Uma confissão, ó, do meu coração. Nisso que eu vou falar para vocês, eu concordo com o Lula. Mas com o que, Deltan? Com a confissão dele. Lula fez ontem uma confissão devastadora para o governo. Calma aí, o que tá acontecendo aqui? Lula confessando que não tá entregando? Rapaz, isso é tão raro quanto encontrar um petista pagando imposto com alegria. Até o Deltan ficou surpreso. Quer dizer que agora eles admitem? Tô achando que hackearam o cérebro do homem. E deixou Sidônio Palmeira desesperado. Dá uma olhadinha no que o Lula disse. As palavras são dele. Ele disse: o povo tem razão. A gente não está entregando o que a gente prometeu. Senhoras e senhores, anotem essa data, porque Lula falando uma verdade dessas é tipo eclipse solar. Acontece uma vez na vida. O problema é que quando ele entrega a verdade já é tarde demais. O cara prometeu picanha e cerveja e entregou inflação e censura. Vai ver, o churrasco que ele falou era aquele que só tem farinha e água. Mas calma que melhora! Ficou surpreso com as palavras do Lula? Achou inacreditável? Pois é, gente, parece mesmo absurdo que o Lula tenha feito uma confissão tão devastadora assim sobre ele mesmo. É quase como uma confissão de que o governo acabou, faltando ainda praticamente 2 anos de mandato. Eu vou te mostrar esse vídeo do Lula para que você possa conferir esse momento com os seus próprios olhos. Mas eu vou te mostrar mais ainda. Eu vou te mostrar esse momento por um outro ângulo que pega a reação do marqueteiro do Lula, o tal do gênio do marketing político, só que não o Sidônio Palmeira, atual ministro da SECOM do Lula e que já estreou no cargo tomando um pau do Nicolas Ferreira com aquele vídeo sobre o Pix. Eu vou te mostrar esses 2 vídeos e depois eu vou te mostrar o que o próprio Lula dizia durante o governo Bolsonaro, mas que agora se aplica com muito mais razão para esse desgoverno desastroso dele dos dias de hoje. Então você vai ver o Lula criticando o próprio Lula. Bora lá, solta aí, por favor, produção, o primeiro vídeo. Eu dizia para o Pedro, não se preocupe com pesquisa, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Então, como é que o povo vai falar bem do governo se a gente não está entregando? É preciso ter muita paciência. Isso aí, pessoal, o povo tem razão. Eles não estão entregando aquilo que prometeram. Lula, parece que precisou de várias pesquisas de opinião mostrando você e seu governo sendo rejeitados mais do que aprovados pela população para você finalmente reconhecer isso, não é? É como diz uma citação de autoria desconhecida, mas que é atribuída bastante para a filósofa libertária Anne Ayn Rand, né? Ela disse o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de você ignorar a realidade. E essa desaprovação sua, Lula, e do governo é simplesmente o fruto que você está colhendo agora desse desgoverno horroroso, da censura, do silenciamento, da perseguição, do autoritarismo, da incompetência, da crise fiscal, do déficit público recorde e, pior, maquiado, dos juros altos, do dólar nas alturas, do gasto público desenfreado, de números de um IBGE sem credibilidade, dos alimentos caros, estatais registrando o maior déficit da história em 2024, mais de 8 bilhões de reais. Esse é o seu governo, Lula. Essas são as suas realizações. Lista de realizações do Lula: censura, gasto público explodindo, estatais virando cabide de emprego, IBGE sem credibilidade. Eu só queria saber, aonde está aquele Brasil da propaganda petista? Porque pelo que vejo aqui, parece mais o Brasil da Deep Web. As suas conquistas. Mas o mais interessante dessa confissão devastadora do Lula é que ela é contraditória com uma outra narrativa muito usada pelo próprio governo. A de que o governo está muito bom e está fazendo coisas boas pelos brasileiros, mas haveria apenas um problema de comunicação do governo, que não estaria fazendo essa informação sobre seus bons feitos chegar até as pessoas. Essa fala do Lula agora destrói isso, derruba, faz cair por terra a própria narrativa do governo de que o problema seria de comunicação. E mostra que o problema do governo não é de comunicação, é do próprio governo. Rapaz, esse argumento de que o governo tá ótimo, mas a comunicação é ruim, já deu. Quer dizer que o problema não é o carro sem freio? É só que ninguém contou direito que ele tá indo pro precipício? Lula admitindo que não está entregando nada é basicamente uma confissão de falência. É de seu desempenho.
Aliás, dá até para concordar que o problema do governo é de comunicação, de certa forma. É porque o governo não tem simplesmente nada de bom para comunicar. Concorda comigo? Vá deixando aí o seu like se você concorda. Isso me leva ao nosso segundo vídeo que eu quero mostrar para você, da reação do Sidônio Palmeira. E toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me divirto. Então se divirta aí, porque o Sidônio Palmeira é responsável justamente pela comunicação do governo Lula. Ha, 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 ha. Mano, essa cena do Sidônio é ouro puro. O cara simplesmente desliga do planeta, dá aquela olhadinha de o que eu tô fazendo da minha vida? Eu aposto que nesse momento ele pensou, será que ainda dá tempo de pedir demissão e abrir uma barraquinha de açaí em Noronha? E quando ele escuta essa fala do Lula, você não vai acreditar na reação dele. Dá o play aí, por favor, produção. Não se preocupe, preciso, porque o povo tem razão. A gente não está entregando aquilo que a gente prometeu. Todo mundo de povo vai falar bem do governo, tem que ser. É preciso ter muita paciência. Primeiro, porque eu sou um cara que não me preocupa. A pesquisa não é feita para você gostar ou não gostar. A pesquisa é feita por você responsável para você analisar a tela, verificar se aquilo que é um fundo de verdade e você começar a fazer as correções necessárias. É muito cedo para você fazer pesquisa sobre 2026 e é muito cedo para você avaliar o governo, sabe, o governo. Gente, isso aí é hilário. A cara de desespero do Sidônio é impagável. Você vê ele botando a mão assim, botando a mão no rosto, balançando para os lados. O que ele estava pensando naquele momento aí? É a cara de alguém que está pensando algo como assim: eu preciso de um aumento para eu ter que aturar alguém como Lula, que mente tanto, que fala tanta abobrinha, mas que dessa vez, surpreendentemente, falou a verdade para nós. Você tem razão, Lula. O seu governo realmente não está entregando nada do que prometeu. É, Lula, dessa vez eu tenho que concordar contigo. Mas ó, cuidado. Se você continuar falando tanta verdade, capaz de ser expulso do próprio partido, a turma do PT não tá acostumada com isso não. Imagina o desespero do Dirceu ouvindo isso em casa. Deve ter engasgado com vinho. Você prometeu chuva de picanha de cerveja, mas está entregando picanha a R$90 o quilo. E o quilo de café a R$40, um dos valores mais altos da história. Entregou uma inflação de alimentos altíssima, que está causando sofrimento nas pessoas mais pobres do país, que não conseguem comprar hoje o que compravam no governo Bolsonaro, com o mesmo dinheiro. Aliás, Lula, você lembra do que você falava no governo Bolsonaro? Bora relembrar isso? Essa é a melhor parte, galera. Sabe aquele ditado, o mundo não gira, ele capota? Pois é. Olha o Lula sendo atropelado pelo próprio passado. No governo Bolsonaro, ele falava que era só dar uma canetada para resolver tudo. Agora que tá no poder, essa caneta desapareceu misteriosamente. Deve ter ido para a mesma gaveta das provas da Lava Jato. Porque eu tenho quase certeza de que tudo isso aqui se aplica com muito mais razão para o seu desgoverno. Leia aí comigo, coloca a produção aí, por favor, o primeiro print. Olha aí. O Lula dizendo, isso em 29 de março de 2022. Quem não pode mais cozinhar por causa do preço do gás, quem não pode mais sair de carro pelo preço da gasolina, ou o caminhoneiro que sofre com o preço do diesel, essas pessoas precisam entender que essa luta é deles e a responsabilidade é do presidente. Presidente, vou repetir, presidente, que joga a culpa nos outros. Vamos ver o print 2, produção? Pode botar o print 2 na tela aí, olha aí, ó. Bolsonaro poderia baixar combustíveis numa canetada, diz Lula. Lula colocando aí a culpa em Bolsonaro. Isso aí, obrigado, produção. Olha, pessoal, realmente não é todo dia que Lula fala a verdade. E não é mesmo todo dia que Lula não só fala a verdade, mas que eu concordo com ele. Lula, vocês realmente não estão entregando nada do que prometeram. Mas eu vou além disso, o seu governo acabou, você só não sabe ainda. O mais engraçado é que ele sabe sim, só que ele ainda tá fingindo que tem controle. Tipo aquele jogador de xadrez que já perdeu todas as peças, mas continua movendo o rei só pra enrolar. O problema é que quem paga essa partida somos nós. E, se você prestou atenção, o Lula, eu diria assim que eu tenho uma percepção do Lula muito clara de que ele entende realmente que a culpa é dele. E por isso que ele tem a liberdade de, como é culpa dele, colocar sobre quem ele quiser. Você concorda comigo? Mas e aí? Vocês acham que essa foi a maior confissão do Lula? Ou ele já soltou alguma pior? Quero ver os comentários de vocês. Escreve aqui, Lula confessou.
Se você acha que ele finalmente entregou a verdade e Lula tá enrolando. Se acha que é só mais um teatrinho. Bora engajar esse vídeo, galera!